Fala pessoal, estamos chegando aqui no nosso canal Jornalista Ivan Pereira e também na Band FM para trazer aquela dica importante de saúde para você, falar sobre como viver melhor, ter qualidade de vida. Esse é o nosso objetivo e para isso eu convido aqui no estúdio o meu grande amigo Pedro Correia, terapeuta naturólogo, que sempre passa aqui para a gente bater um papo e para falar com você também. Hoje nós vamos falar sobre um tema que também é muito comum. Você já acorda sentindo dores? É dor de cabeça, é dor no corpo, é aquela coisa incomodando o dia todo? Meu amigo Pedro, satisfação recebê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Pedro. Ivan, muito bom dia, ouvintes da Band FM. É um prazer estar aqui hoje. E vamos falar do assunto que eu acho que é o que mais tem procura nos atendimentos, nas consultas. Que é dor. O que causa dor, Pedro? Dor para todo lado, Pedro. Exatamente. Isso é a pergunta mais certa. O que é que causa? O que eu tenho, eu já sei, porque a pessoa já vem sabendo que tem, né? Ele já sabe que dói aqui, dói ali, dói lá. Até tem uma... Vou contar uma piada rapidinho pra vocês. Vocês já viram, ó, o senhorzinho foi no médico, né? Ele falou, doutor, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói ali, dói assim, não. O médico olhou pra ele e falou assim, senhor Zé, deixa eu ver teu dedo. Não, teu dedo tá quebrado, por isso tá doendo todo canto. Ou seja, não era que doía. Era que ele apertava, doía, o dedo dele tava quebrado. Sem graça, mas vamos lá. O que acontece? A maioria das pessoas sofrem de dor e existe multifatores para dor. Eu posso ter dor porque eu tenho uma hernia de disco. Eu tenho lá, causei um trauma na minha vértebra da coluna, na lombar, ou seja, onde for, na cervical, e eu sinto muita dor. Existe dor por deficiência nutricional, que por incrível que pareça, Ivan, é a principal causa de dor. A maioria dos pacientes que vêm tratar dor, eles já tomaram Torcilax, Infralax, Tandem. Você que está me ouvindo aí, você está sabendo o que eu estou dizendo, né? Relaxantes musculares. Ciclobenzaprina, Carzoprodol, Nimesulida, Piroxicam, Tandem. Que, aliás, não é recomendado usar por muito tempo esses medicamentos, né, Pedro? Exatamente. O uso cronicamente de anti-inflamatórios, eu vou falar um termo técnico aqui para poder explicar, não esteroidais, eles podem causar úlceras, doenças renais, doenças hepáticas. Nos Estados Unidos, acetamofen e paracetamol, paracetamol está na onde? Está no Infralax, no Tandem, no Torcilax, no Resfrenol, é proibido. Eles não aceitam lá no país deles, porque é um dos medicamentos, paracetamol, ou acetamofen, que também é conhecido, por causar falência hepática, mata o fígado. E quando você mata o fígado, você tem uma falência hepática, seu fígado morre, você tem neurohepatotoxicidade, ou seja, o fígado não consegue metabolizar, porque ele é o único que tem esse processo, essa capacidade, as toxinas passam para a corrente sanguínea, intoxicam o cérebro, o paciente pode vir a óbito por isso. Existe antídoto para intoxicação por paracetamol, acetamofen, chama N-acetilcisteína. Para quem não sabe, ou alguns que sabem, N-acetilcisteína é um remédio broncodilatador. Mas quando tomado, ou no caso de uma falência hepática, o médico faz aplicação endovenosa na veia, ele produz uma substância chamada glutationa. A glutationa é o maior antioxidante do corpo humano, capaz de regenerar as células hepáticas, que são os hepatócitos, células do fígado. Então, ter muito cuidado com o uso cronicamente de anti-inflamatórios não esteroidais. Por que eu disse esteroidais? Porque nós temos anti-inflamatórios, esses que eu falei agora mesmo, e nós temos os anti-inflamatórios esteroidais, que são corticoides. Você que está me ouvindo aí, acredito que você já tomou muito, né? Prednisona, que é prednisona, ou cortisem, deflazacort, dexametasona, betametasona, beta-30, diprospan. São todas formas de corticoides, um pouco diferentes, cada um atua de uma forma, mas que são ótimos para dores, mas geram uma série de complicações. Até falando, antes de eu explicar todo o processo, por que o indivíduo tem dor, eu vou contar um caso clínico que eu tive. O paciente, ele disse assim para mim, Pedro, primeiro que eu não aguento de dor, segundo que eu não consigo levantar para mim trabalhar, não consigo para minha empresa de manhã cedo. Você não tem energia? Eu falei, não tenho, eu tenho que me arrastar. Eu pedi um exame para ele, chamado exame do cortisol, o exame do estresse. Aí você vai dizer, mas o que tem a ver a história com a outra? Quando a gente toma muito corticoide, prednisona, deflazacort, beta-30, diprospan, nós bloqueamos uma glândula em cima do rim de produzir o cortisol. Só que se eu não tiver cortisol de manhã cedo, eu tenho dor, eu tenho cansaço, eu tenho fadiga crônica, eu tenho depressão. O que acontece? Ele tomava muita injeção de corticoide, beta-30 e diprospan para tirar dor, ele fadigou o adrenal dele, o cortisol via laboratório, que é para estar assim, ó,
até 0,736, que é o cortisol feito de saliva, que é mais sofisticado, mas tem de sangue também, que é de 5,5 a 30. O cortisol dele de saliva, que é até 0,736, estava 0,56. Ele não chegava a ter nem sequer 10% da capacidade que ele precisaria para sobreviver. Isso predispõe a dor, a cansaço e a fadiga crônica. Crônica, aquilo da pessoa não conseguir trabalhar. Então tem que ter muito cuidado com corticoides, porque eles causam fadiga da adrenal que produz o cortisol, que causa dor. Olha que paradigma. O remédio de dor a médio prazo causa dor, porque fadiga o nosso próprio cortisol, para quem não sabe, é o hormônio do estresse, mas também é o nosso corticoide, nosso, natural, que serve para tirar nossas dores, para nos desinflamar. Aquela pessoa que começa a ter gripe recorrente, aquela pessoa que vive com dor, você pode medir o cortisol dela que é baixo. Porque ela precisa, ela não tem, começa a ter dor com uma certa recorrência. Então, o corticoide causa isso, e corticoide também pode causar, além da obesidade, diabetes tipo 2. Porque pode prejudicar o pâncreas a produzir insulina, porque ele simila muito aos hormônios nossos. Então, os esteroidais, os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides, parecem muito com os nossos hormônios, geram uma série de complicação. Mas vamos lá, o que é que causa a dor? Bom, a maioria dos pacientes chegam dizendo assim pra mim, ó, eu tenho dor aqui no braço, ó, que desce meu pescoço, meu braço, vai lá na minha mão, formiga, queima, dói, eu tenho hipersensibilidade, só de tocar dói. Aí, esse paciente, ele tá tendo uma dor no nervo, não é no osso, não é na coluna, não é na vértebra do osso, mas pode ser que o indivíduo tenha uma hernia de disco na coluna cervical, essa aqui do pescoço, ou uma escoliose, um desvio ali, que pinça a raiz desse nervo. Esse nervo chama plexo braquial. E aí a dor irradia para o ombro, ou para o braço, ou até para a mão, variando de quanto está sendo pinçado esse nervo, de quanto ele está sendo lesionado. E aí tomar anti-inflamatório não vai resolver o problema, porque é um problema na coluna, pinçando a raiz do nervo. E aí, o que eu faço? Coluna tem cura? Não. Você pode ir no melhor ortopedista, fazer ressonância. Você tem procedimentos de fisioterapia, alguns remédios para tirar a dor, estilo de vida como alongamento, postura, que vão ajudar bastante. Mas a vértebra em si não tem cura, a não ser que você opte uma situação crítica, tem que ser muito bem avaliado pelo traumatologista, pelo ortopedista, em fazer a cirurgia. Mas isso em casos, né, absurdos, não é isso que nós estamos falando aqui. Então esse indivíduo tem dor do nervo. Essa dor é causada porque o nervo do braço, chamado plexo braquial, que irradia todo o braço, que nasce no pescoço, na coluna, ele é encapado. Ele é que nem uma rede elétrica. A rede elétrica não tem uma capa ali no fio? Aquela capa no nosso nervo chama bainha de melina. Quando eu começo a perder a bainha de melina, eu começo a ter o que nós chamamos, vou falar um nome bonito para dor, neuralgia, neurite, polineuropatia, que são dores no nervo. Só isso, dor e inflamação do nervo. Como é que eu faço, então, se eu tenho uma dor no nervo? Como é que eu faço para melhorar? Eu tenho que formar novamente bainha de melina. Existem remédios de farmácia. Eu vou falar dois deles, que são muito bons. Um chama Citoneurin, eu tenho ele em comprimido e eu tenho ele em injeção. O comprimido, se você toma omeprazol, não adianta você tomar. Por quê, Pedro? Você vai dizer, ué, mas o que tem a ver a história? Se eu tomo omeprazol, eu bloqueio o meu estômago de produzir uma enzima chamada fatorínsio, que cata a vitamina B12 que está nesse remédio chamado Citoneurin. Então eu vou perder a B12, eu vou vitaminar meu cocô. Vai ser um cocô caro, porque eu não vou conseguir absorver a vitamina, porque eu não tenho um transporte dela, devido a um outro remédio. Então você tem que optar por injeção. Lá no Citoneurin é vitamina B1, B6 e B12. Essas três vitaminas conjugadas, associadas, elas têm a capacidade de tratar as neuropatias, ou seja, de renovar a bainha de mielina, que vai regenerar o nervo e a dor vai desaparecer. É um dos remédios fantásticos, barato, simples e que resolve. Além de prevenir cãibra e tratar cãibra, porque tem vitamina B1. Outra coisa, Van, isso passa agora a ser remédio. Tem um remédio chamado Alginac Mil Retard. Gente, a minha entrevista aqui é orientação, não é indicar remédio, nem mandar você tomar remédio sozinho. Procura um médico, procura um farmacêutico responsável. Mas Alginac 1000 é vitamina B1, B6 e B12, só que ele tem associado, lembre disso, diclofenaco, assim como tem no Torcilax, no Fralax, no Tandem. Só que ali só tem diclofenaco, diferente dos outros. E é B1, B6 e B12. Essas três vitaminas, elas vão também formar a bainha de melina e tratar o nervo. Mas só o nervo do braço, Pedro? Não. Sabe aquela dor no ciático que irradia para a perna, que você sente doer a perna, que vai lá, vai na coxa, às vezes vai na panturrilha, na batata da perna, ou vai lá na baixa do pé?
Lá embaixo do pé, quando inflama o nervo, nós temos uma coisa chamada fascite plantar. Fascite plantar, nada mais é outro nome bonito para dor. Então a fascite plantar, quando você começa a suplementar a vitamina B1, B6 e B12, forma a bainha de melina, essas dores desaparecem, somem. Então, maior parte das dores nos pacientes é simplesmente por deficiência nutricional. Mas quando se vai tratar dor com vitamina, não é comprar complexo B de A a Z, não, que não vai funcionar. Tá? A vitamina de A a Z, o complexo B daqueles comprimidinhos lá. Porque ali a dose é muito baixinha. Quando eu vou tratar dor, eu tenho que ter doses nutracêuticas, doses altas para tratar a patologia, para tratar a doença. É diferente. Por isso que são esses que eu indiquei e tem outros também muito bons. Segunda causa de dor, muito comum, deficiência, pelo amor de Deus, gente, vitamina D3. Ah, mas falaram para mim que vitamina D3 intoxica. Quem falar isso para você, você pergunta para ele assim, como é que faz a metabolização de vitamina D? Se esse indivíduo souber responder isso para você, aí você pode confiar no que ele está dizendo. Se ele não souber, ele não sabe o que está dizendo. Vitamina D, estudos provam que para causar intoxicação tem que ser de 20, 30, 40 mil I por dia, por longos períodos para causar intoxicação. Então, tomar vitamina D em doses relativamente normais, 2.000, 3.000, 5.000, não vão te gerar problema. Mas por que vitamina D é tão importante para o osso? Eu vou ter que explicar isso para vocês entenderem. Quando a gente toma, eu vou falar não em comprimido, da forma natural. Quando o sol bate na pele, o UVB, que é das 10 às 2 da manhã, 10 da manhã às 2 da tarde, eu ativo aqui uma coisa chamada colicalciferol. Que isso, Pedro? É vitamina D no nosso corpo. O sol bate, faz o colicalciferol ser ativado, ele vai lá para o nosso fígado, ele vira 25-hidroxicolicalciferol. Do fígado ele vai lá para o rim, é onde está o problema que pode causar intoxicação. E lá ele vai virar 1,25-hidroxicolicalciferol, que é vitamina D ativa. Gente, vitamina D não é vitamina, é hormônio. A vitamina D ela é responsável por fazer a síntese de cálcio no osso. Exatamente. Existem duas doenças que causam dor no osso por falta de vitamina D. Na criança, sabe aquela criança que fala assim pro pai, pra mãe que dói o osso da perna? Ai, pai, tá doendo o osso. E muitas vezes fala que é crescimento e não é. Falta de vitamina D. Fazer o exame primeiro, tá, gente? 25-hidrox-D, nome do exame. É falta de vitamina D. Isso é raquitismo. Só que antigamente tinha raquitismo grave, hoje não tem mais. Antigamente entortava a perninha da criança. Hoje não. Mas a falta de vitamina D causa raquitismo, que causa dor. Que causa escoliose idiopática. Que é isso, Pedro? Desvio da coluna. É o desvio da coluna sem saber a causa, por isso se chama idiopática. Estudos provaram que a escoliose idiopática, que não se sabia a causa, tratado com vitamina D, melhorar a escoliose da criança. No adulto não funciona mais, porque não está mais em fase de crescimento, tá, gente? Então, vitamina D para a criança é fundamental para tratar dor. E no adulto, por que a vitamina D causa dor? Porque no adulto, principalmente nas mulheres, porque as mulheres não tomam anticoncepcionais. Gente, só para lembrar, não estou mandando ninguém parar de tomar anticoncepcional, não. Mas os hormônios sexuais femininos produzidos pela mulher fazem com que ela estimule e controle duas células. Tá ficando um pouquinho técnico, mas vão entender. Osteoclasto e osteoblasto. Os hormônios sexuais femininos controlam essas células para controlar a síntese de cálcio no osso. Como ela toma anticoncepcional, ela tem uma anovulação, ela não produz progesterona, que é o hormônio que controla uma dessas células. O que acontece? Essa mulher, a longo prazo, vai perdendo massa óssea. Ela começa a ter escoliose, ela começa a ter lordose, ela começa a ter cifose na coluna, até por questão de cálcio e também por postura. E ela começa a ter os bicos de papagaio. Você sabia que bico de papagaio, de tucano, sei lá o nome que você quiser dar, mas bico de papagaio, que é o convencional, é falta de vitamina D. Sabe por quê? O corpo, quando ele percebe que tem uma deformidade no osso, ele tenta ir lá e renovar esse tecido, regenerar. Aí ele vai lá erradamente, sem vitamina D, ele não consegue fazer o papel certinho, ele faz uma solda mal feita. Aquela solda mal feita fica pulada para cima, fica aquela coisa feia. E aquilo causa um bico de papagaio, por falta de vitamina D. Mas só a vitamina D, Pedro? Não. Não é só a vitamina D, mas a vitamina D é a principal. Por quê? Porque na fase adulta isso é chamada de osteomalácia, principalmente para as mulheres acima de 50 anos. Muita dor por falta de vitamina D. Mas sempre que for tomar vitamina D, é importante associar ao magnésio, à vitamina K2. Por quê? A K2 é uma vitamina tão importante
que ela tem 2 papéis fundamentais. Ela ativa uma coisa no nosso corpo chamada osteocalcina. Depois você pesquisa aí no Google. A vitamina K2, que é uma das vitaminas K, ativa a osteocalcina. A osteocalcina tira o cálcio das veias e das artérias, das artérias do rins e leva para o osso, fazendo com que o cálcio seja calcificado da forma correta, sem dar escoliose, sem dar bico papagaio. Ou seja, renovando o tecido ósseo, melhorando as dores, tratando a sua saúde cardiovascular, ou seja, evitando você ter doença cardíaca por cálcio nas veias e nas artérias e prevenindo você ter pedra no rins. Então, associar a vitamina D, a vitamina K2, a magnésio é extremamente importante. Então, essa é a segunda causa para dor. Existe um remédio na farmácia, novamente, é só uma orientação, não estou indicando ninguém tomar remédio. Existe um remédio que chama Proosso Demais, P-R-O-S-S-O-D. Aí vai estar lá o maisinho na frente. Proosso Demais. Esse cálcio ele é excelente porque ele é um cálcio na forma biodisponível, associado à vitamina D, associado à vitamina K2. Você tomar esse cálcio, que é um suplemento, não é remédio, mais citaneurin, que é vitamina B1, B6, B12, eu garanto para você que 60% a 70% das suas dores desaparecem. Você fala, mas e os outros 40%? Qualidade do sono. E uma coisa importante, acabou aqui, mas água, gente. Nós já tomamos tudo. A água é fundamental. O corpo é 65% líquido. Se você não hidratar, você não vai parar as dores. Por que eu estou enfatizando isso? Porque as pessoas de idade não bebem água. Eu canso de ouvir, elas falam assim, não, eu só bebo água quando eu tomo remédio. aí tá desidratado. É uma autodesidratação. Olha que interessante. Você não bebe água, você bebe pouca água. Aí você toma remédio para pressão, você toma aqueles diuréticos, hidroclorotiazida, furosemide, prolactona, clortalidona, certo? Só aquele golinho de água. Hã? Só aquele golinho de água. Só que tem um detalhe. O diurético causa desidratação. Não é porque o diurético é ruim, não. Ele é importante. Mas o paciente não bebeu água. Então, ele acelera o processo de hidratação. Desidratação causa dor, cansaço, fadiga e indisposição. As pessoas às vezes não percebem que um remédio e a falta de água causa todas aquelas dores neles. Entendeu? Então, beber água é fundamental. Existe uma terceira causa para dor. Aqui eu falei da parte dos músculos e nervos, da parte óssea, e agora nós vamos falar da parte emocional. É muito comum, gente, mulheres, principalmente mulheres, mas homens também, por inúmeros fatores, aí é multifatorial, é difícil identificar a causa específica, mas as mulheres que têm depressão, transtorno de ansiedade generalizada, eles começam são mais sensíveis à dor. Por quê? Nós temos todo o antidepressivo, o Acert, que é o sertralina, o amitriptilina, muito conhecido, o fluoxetina, o Pondera, o Velijo, a Melafaxina. A função deles é aumentar no cérebro a serotonina, hormônio da felicidade. Quando o paciente tem depressão, os níveis de serotonina deles caem drasticamente. Sem serotonina, você fica muito mais sensível à dor. Tem pessoas que dizem assim para mim, de manhã eu não sou tão sensível à dor não, mas depois que eu passei o dia todo, o estresse, os problemas, de tarde, não pode tocar em mim que dói. Muitas vezes isso é associado à fibromialgia, né? E a fibromialgia é causada por falta de serotonina. Mas às vezes você não tem fibromialgia, não chega a ser tão crítico, mas você tem dor por falta de serotonina, o hormônio da felicidade. Então, nós colocamos uma tabela assim, de 0 a 10. 2 mulheres, as 2 têm hernia de disco. As 2 têm hernia de disco e têm neuropatia, neurite, polineuropatia, dores dos nervos, certo? Só que uma classificador com uma nota de 5. A que é saudável emocionalmente. A que está deprimida classifica nota de 8 a 9. Ela tem muito mais dor e gente, não é frescura não, tá? É muito importante você entender isso. A falta de serotonina no nosso cérebro nos faz ficar muito mais sensível à dor. A dor chega a ser insuportável. Essas dores de braço, plexo braquial, porque pega tensões aqui do ombro, são pontos de tensão, de estresse. Então, você precisa aumentar os níveis de serotonina. Como eu te falei, tem todos esses antidepressivos anteriormente, mas é da área médica, você tem que o médico psiquiatra te avaliar, ou o clínico geral. Mas tem jeito de eu aumentar a serotonina naturalmente? Tem muito sim. O uso de magnésio é fundamental para aumentar a serotonina, mas tem uma coisa, eu chamo de pílula da alegria. É o comprimido da alegria, pílula da alegria. É uma substância chamada 5
Põe aí, 5-HTP. 5-HTP. O 5, o H mudo, o T mudo e o P mudo. 5-HTP. Para que serve? 5-HTP, se você fizer uma farmácia de manipulação, você compra hoje em farmácias convencionais, ou até importado, é uma substância, um nutriente que se você tomar ele vai aumentar os receptores para a serotonina, hormônio da felicidade, que consequentemente vão melhorar o seu estado de humor e aí vão diminuir suas dores. Então, você tem que descobrir o porquê eu tenho a dor. É uma deficiência de vitaminas do complexo B que está me dando neuropatia? Repor o complexo B. É uma deficiência de vitamina D, vitamina K2 e magnésio, que meu cálcio não é sintetizado direito, eu tenho raquitismo, osteomalase? Repor essas vitaminas adequadamente. Ou será que eu tenho depressão e nem sei? Certo? Isso é muito interessante. A maioria das pessoas nem sabe que tem. Então, aumentar os níveis de serotonina, neutralizar o estresse, melhorar a qualidade do sono e beber água vão fazer com que você melhore a sua dor. Então, se você pegar essas dicas, fizer uso dessa suplementação, mesmo que você não possa consultar agora ou procurar a ajuda de algum profissional, você já vai conseguir melhorar absurdamente. Bom, e se você está sentindo algum tipo de dor, a gente convida você para conhecer a clínica do Pedro Correia em Juína e em outras cidades da região, não é, Pedro? Exatamente, Ivan. Nós temos nossa clínica aqui em Juína, já há 6 anos, lembrando disso. Nós atendemos também em Juara, na clínica médica do Dr. Zé Carlos, em Brasnorte, na clínica Vitalize da doutora Lara, e agora com novidade na clínica Soaro, que é uma clínica integrativa entre médico, dentista e outros profissionais lá em Ariponã. Então, se você precisa melhorar a sua qualidade de vida, telefone aí na tela para você ligar e agendar. Obrigado, Pedro. Até Ivan, a próxima. Eu que agradeço. Grande abraço a todos.